Boa noite, irmãos, amigo telespectador que está nos assistindo através do canal da Igreja Batista Betel. É uma alegria, uma satisfação, mais uma vez estar aqui reunidos em nome de Jesus Cristo para o louvar e o adorar. Mateus 18:20 diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu farei presente. E crendo nessa palavra, estamos aqui reunidos. E convido a você a se reunir com a sua família em frente à TV, para que você também o adore. Dessa forma você estará convidando Jesus Cristo a estar com você. Vamos orar. Amado Deus, Pai que está nos céus, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai amado, de te louvar, te adorar. Graças te dou, Senhor, por esse dia maravilhoso em que tu concedestes. Graças te dou, Senhor, pelo sustento, pela provisão que tem dado a teu povo, Pai amado. Pela graça, pela misericórdia, Senhor, no qual tem nos sustentado, Pai amado. Queremos te pedir, Senhor, por todos os irmãos, que abençoe a todos que estão necessitando de saúde nesse momento, ó Pai. Assiste a cada um, Senhor, e derrama a tua graça, a tua glória sobre o teu povo, ó Pai amado. Queremos te agradecer, Senhor, e te pedir por este culto, ó Pai amado. Abençoa a cada família que estiver assistindo agora, Senhor. E no nome do teu Filho amado Jesus Cristo é que te pedimos e te oramos. Amém. Vamos dar início aos louvores com o hino de número 139, Dia do Senhor. Cantemos, meus irmãos. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou que remidas bênçãos tem. É do 7 o dia melhor, de descanso, de louvor. Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor. Mostra a tua compaixão, nossas culpas tire a dor. Dar-nos hoje a tua paz, bênçãos que nos satisfaz. Desejamos te louvar, tua graça que senti neste culto reforçar, esperanças do porvir, paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus. O Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar. Que hoje dê a pregação, gozo, paz ao coração. Amém, meus irmãos. Isaías 41:3 diz: eu, Senhor, te pego pela mão direita e digo, não temas, porque eu estou contigo. Irmãos, vamos entoar o hino de número 154, firme nas promessas. Firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas
promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, o próximo hino que iremos entoar é o hino de número 476, Brilho Celeste. 476. 476, Brilho Celeste. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem
mais perto, mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Convido a todos que possam abrir as suas Bíblias em casa e acompanhar o texto que vamos ler no livro dos Salmos, Salmo capítulo 23, Salmo de Davi, capítulo 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Oremos. Grandioso Deus, graças te damos, Senhor, por tua palavra, que nos conforta, nos traz alento, ó Pai amado, neste momento em que passamos, ó Pai. Cremos em ti, Senhor, cremos na tua palavra, Pai amado, e sabemos, Senhor, só tu pode trazer essa tranquilidade ao homem. Graças te damos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quero convidar agora até aqui à frente o irmão que vai nos auxiliar com os cânticos congregacionais. Boa noite a todos os irmãos que estão aí em suas casas. Com muita alegria que estamos aqui para louvar o nome do nosso Deus. E eu quero convidá-los agora para que todos possamos louvar o nome do nosso Deus com cânticos espirituais. E nós vamos começar cantando Ele Exaltado. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus.
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. O próximo, quão formoso és. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Amém. Para encerrar essa parte de cânticos espirituais, vamos cantar Eu Creio que Tudo é Possível. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também
serei mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor. Amém. Amados, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre todos nós. É um grande momento esse que estamos retornando ao convívio, ao contato com vocês, amados irmãos. Agradecemos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de podermos, através desse instrumento, nos reunir para louvarmos, para nos estimularmos na palavra de Deus e assim podermos ter forças para continuar essa jornada que sem dúvida nenhuma é uma jornada de paz, de alegria na presença do Senhor. Porém, mesmo assim, já estamos chegando aí perto de 1 ano e meio nesta situação difícil que nos incomoda, e confesso, irmãos, mesmo tendo o consolo da palavra, do Espírito Santo, da minha família, mas já estamos um pouco cansados, desejando ardentemente voltar ao que realmente sempre tivemos, essa comunhão fraternal, semanal, aliás, mais do que semanal, 2, 3 vezes por semana, que agora tudo cessou. E por falar nessa atitude, hoje nós temos um texto muito significativo, em Atos capítulo 23, versículo 11, onde o apóstolo Paulo, depois de passar por momentos de tribulação, perseguição, ele é preso no templo e finalmente lançado na prisão, e ali parece que ele está um pouco desanimado, confuso, sem saber realmente como seria a sua jornada futura, se ali realmente era o seu fim. E então, de repente, o Senhor aparece a ele e lhe dá força e coragem para continuar. Nesta noite nós vamos ter o seguinte tema: Senhor, dá-me forças para caminhar. Gostaria de ler para nós Atos capítulo 23, versículo 11, que diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse-lhe: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que é lida para os nossos corações. Amém? O contexto destas palavras era por demais agudo e cheio de incertezas. Paulo fora preso enquanto oferecia o seu sacrifício no templo, quando alguns judeus vindos da Ásia o reconheceram e de repente agitaram o templo e toda a cidade de Jerusalém.
e o arrebataram para matá-lo. Porém, o comandante dos exércitos romanos, o senhor Cláudio Lísias, tomando-o das mãos do judeu, o deteve em uma prisão ali mesmo em Jerusalém. Era um momento tenso. Paulo fora levado à presença do Sinédrio depois daqueles fatos. E também houve grande dificuldade no Sinédrio. A corte se dividiu e houve grande agitação em relação à culpa, à condenabilidade ou à inocência de Paulo. Houve grande tumulto, a ponto, o texto diz, Lucas diz no livro de Atos, que quase o despedaçavam. Foi então que novamente o comandante Cláudio Lísias interferiu e tirou Paulo de Jerusalém e levou-o para uma fortaleza romana em Cesareia. Então, depois de analisar um pouco o contexto destas palavras em que o Senhor aparece a Paulo na prisão e diz: coragem, Paulo, como tu destes testemunho de mim aqui em Jerusalém, também importa que tu faças em Roma. Chegamos naquela noite singular na vida do apóstolo Paulo. Como disse, ainda parecia um pouco confuso, sem perspectiva de vida futura. E olha, irmão, não é para menos disso, porque todo o seu povo, o povo de Jerusalém, o povo da cidade como um todo, estava contrário a ele. Desde o mais humilde morador de Jerusalém, até as autoridades máximas do conselho do Sinédrio. Então, queridos, agora preso em uma fortaleza romana, protegido por um comandante romano, Paulo realmente precisava da presença do Senhor Jesus. E estudando, lendo aqui sobre esse texto, as circunstâncias de tudo, lembrei-me de um hino que já ouvi, que diz assim: o nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Então, em meio à escuridão daquela solitária prisão, uma porta se abre, e eis que surge o Senhor Jesus. Paulo não estava ali sozinho. Aliás, ele nunca esteve sozinho. Paulo apenas estava cumprindo a palavra que o Senhor havia dito. Aliás, o próprio Senhor Jesus havia profetizado lá em Atos, capítulo 9, quando o Senhor aparece a Ananias, dizendo para ele receber Saulo, nesse tempo ainda era Saulo. O profeta diz: não, Senhor, esse homem está fazendo miséria no meio do evangelho aqui em Jerusalém. Aí o Senhor diz assim para Paulo: recebe-o, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa que sofra pelo meu nome. O Senhor disse isso para Ananias, quando este temia receber a Paulo. E Paulo, então, no decorrer da jornada cristã, da pregação do evangelho como missionário em grande parte da Ásia Menor, ele estava apenas cumprindo a vontade de Deus. Oh, queridos irmãos, como às vezes necessitamos realmente dessa presença do Senhor. Precisamos muito, às vezes, de saber: Senhor, eu estou certo? É dessa forma mesmo? Será que é assim que deve funcionar? E então, Paulo é profetizado aqui, no início da sua chamada. Aliás, um momento que Paulo ainda nem sabia quem era Jesus. Lembra lá de capítulo 9 de Atos? Quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Era todo um contexto desse que nesse momento concluía com a presença do Senhor Jesus. Nós temos nesse texto, querido irmão, querida irmã, lições
que, na verdade, nos ajudarão a nunca desistir da nossa caminhada cristã. Por mais confusa que às vezes pareça ser, uma coisa é fundamental para nós. E eu não sei se você já percebeu sobre isso. Como pregadores, às vezes pregamos para nós também, para as nossas necessidades. Nos alimentamos da palavra de Deus, da revelação que Deus tem para o nosso coração em momentos difíceis, apertados. Primeira coisa, você precisa saber, nós precisamos ter convicção de que nunca estaremos sozinhos em nossa caminhada. Mesmo que às vezes pareça que estamos sozinhos, mesmo que às vezes pareça que chegamos ao fim. Talvez Paulo pensou, já fiz a minha parte, já preguei em quase toda a Ásia, já fui até a Filipos, na entrada da Europa, eu acho que chegou o fim da minha jornada. Mas na realidade, não havia chegado o fim. Às vezes pensamos que ao sermos arrebatados, tomados pelo inimigo, por isso então pensamos que estamos nas mãos deste inimigo. Mas olha, irmão, o servo de Deus, a serva de Deus, ele nunca estará nas mãos do inimigo. Ele estará nas mãos do seu Deus. São João, falando sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz que aquele que está no Senhor, o maligno não lhe toca. E isso tem muitos exemplos, não apenas este aqui, este momento na vida de Paulo. Você lembra da história de Jó, meu irmão? Certamente que sim. Jó realmente viveu problemas e circunstâncias que parece que tudo prevalecia contra ele. Todas as suas perdas materiais e até mesmo sofrimentos físicos, os filhos, emocional, e tantas perdas. Os seus amigos que chegavam e lhe acusavam, a sua própria esposa que chega para ele e diz: Jó, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó mesmo fragilizado, sofrendo, em circunstâncias tão duras, ele diz: mulher, tu falas como uma louca. E então ele pondera depois com a sua esposa: mulher, na realidade, nós temos recebido tantos bens de Deus, não receberíamos agora essas circunstâncias adversas? Mulher, é loucura desistir de Deus. É mais ou menos isso que Jó diz para sua esposa. E é loucura não reconhecer o amor de Deus, não reconhecer a bondade de Deus, o cuidado cotidiano de Deus. Às vezes Satanás quer lançar essa semente do mal, da insegurança, da instabilidade espiritual. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Jó, já que estou falando um pouco, citando o exemplo deste homem tão provado, tem um momento que ele diz assim: ainda que o Senhor me mate, portanto nele, ainda assim, confiarei. Como é necessário, é fundamental para o servo de Deus, para a serva de Deus, que ele tenha essa convicção. Porém, Paulo, naquela situação tão difícil, não percebia, como às vezes eu não percebo, você não percebe, que aquele era o caminho preparado por Deus para levá-lo a um testemunho ainda mais eloquente, ainda maior, chegar além de Jerusalém. O Senhor tinha para Paulo não apenas a cidade de Jerusalém, uma parte da Ásia. O Senhor tinha como ministério, como uma tarefa para Paulo, levá-lo até a cidade de Roma. E pensando sobre isso, eu fiquei concluindo:
Paulo nem sabia, mas Deus o estava promovendo. Aquele judeu insignificante lá de Jerusalém, talvez considerado por grande parte daqueles que o ouviram como radical, o Senhor estava preparando o trono para também ser impactado com o testemunho, com a mensagem, e era necessário ter ousadia, coragem. Sabe, irmãos, às vezes falta isso no servo de Deus, falta isso na serva de Deus, ousadia espiritual, coragem para realmente dizer o que as pessoas precisam ouvir. O apóstolo Paulo, depois falando sobre a sua experiência, mesmo na prisão em Roma, lá aos Filipenses, ele diz que a guarda, aliás, as guardas, porque era mais de uma guarda pretoriana, 24 horas lhe davam a segurança e o vigiavam. Ele diz, eles ouviram a palavra de Deus. Este momento não foi em vão, eu aproveitei. As minhas mãos estão algemadas, mas a minha voz, o meu coração, o meu espírito, cheio do Espírito Santo de Deus, não está algemado. A mensagem não pode ser algemada. Oh, glória a Deus! Que coisa importante. O Senhor havia permitido todas aquelas circunstâncias ali em Jerusalém, tão agressivas, tão duras. O Senhor havia preparado tudo aquilo para levar Paulo chegar a este momento. E interessante, o Lucas, quando está tratando aqui dessa aparição do Senhor a Paulo, ele deixa subentendido, ou ele não fala diretamente, que Paulo houvesse tido alguma dúvida de que se era Jesus ou não. Parece que Paulo, ao ouvir aquela voz, identificou, é o Senhor Jesus que está aqui. É Cristo que está comigo. E novamente eu vou lá para aquele hino que já ouvi, que diz assim, o nosso Deus nunca falhou. As promessas que Ele fez estão de pé. Paulo diz, é o Senhor Jesus, em seu coração. Por que eu concluo isso? Porque Paulo já havia se encontrado com Jesus. A primeira vez do encontro de Paulo com Cristo, ele nem o conhecia. Aliás, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Lembra? O Senhor Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora, levanta-te e vai à cidade, e eu te direi o que deves fazer. Interessante, Jesus se apresenta de uma forma maravilhosa, com aquela visão, com aquela luz tão incandescente, que na realidade os soldados caem, e Paulo também por terra. Mas então Jesus se apresenta e tem um caminho para Paulo caminhar, tem uma carreira para Paulo prosseguir. Vai e te direi o que deves fazer. Aquela manifestação é a certeza de que o Senhor estava com Paulo, e certamente deve ter cheio ou enchido o coração de paz, de entusiasmo. Aquela palavra era o que Paulo precisava ouvir naquele momento. Coragem, porque tu ainda tens uma missão à frente de ti. Oh, queridos irmãos, é tão bom, é tão entusiasmante, é tão revigorante a gente sentir que Deus ainda pode fazer alguma coisa através da gente, por nós. Sabe, dá um entusiasmo na alma, uma coragem invencível. Eu acho que Paulo sentiu isso. É muito importante que você, meu irmão, às vezes, em momentos agudos de sua vida, você ainda tenha calma, tranquilidade, para ouvir a voz do Senhor, para poder discernir como Deus trabalha e está operando naquele momento. Isso é fundamental.
Agora, infelizmente, nem todos conseguem essa situação de tranquilidade, de identificação com Cristo. A maturidade nos leva a esse caminho, sabe, irmão? Precisamos pedir a Deus sabedoria e maturidade para podermos discernir cada momento de nossa vida. E então, quando fazemos, ou quando isso acontece, nós temos coragem, força, é o que o Senhor diz. Paulo, coragem, força, porque tu tens ainda o que fazer. Você já ouviu a voz do Senhor em algum momento difícil de sua vida? Não. Pelo contrário, não tem paciência, não tem condição de, nesses momentos, silenciar, acalentar as suas dúvidas e então deixar que elas esmaeçam e finalmente o Espírito de Deus, a voz do Senhor se faça bem clara ao seu ouvido, ao seu coração. Se não foi ainda capaz de sentir e de viver essa experiência, ora a Deus, peça que o Espírito Santo de Deus fale com você. Ele pode fazer isso, e Ele faz isso todos os dias, às vezes não percebemos. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, quando ele escreveu sua carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Querido, nesta noite, eu quero encerrar essa nossa reflexão, porque é algo bem simples, bem direto, sem ser tão rebuscado. Eu quero concluir para lhe dizer, quando em sua caminhada se sentir cansado, a ponto de desanimar, e até aquele pensamento vir lá atrás em desistir, lembre-se, você não está nas mãos dos homens, você está sendo conduzido, levado pelos braços do Senhor. Você está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o teu caminho, Ele é a tua verdade, Ele é a tua vida. Portanto, pare para ouvir a voz de Deus. Ele está falando. Apenas ligue o seu coração, ligue o seu espírito ao Espírito Santo, que o Senhor Jesus disse lá em João, capítulo 16, eu não vos deixarei só, eu irei para o Pai, mas eu rogarei o Pai, e Ele lhes enviará o Espírito Santo da promessa, aquele que estará para sempre convosco, aquele que lhes conduzirá e lhes ensinará todas as coisas. Oh, querido, que Deus te abençoe, que momentos pesados, momentos difíceis, confusos, possam de repente clarear com a presença do Senhor na sua vida, dizendo: Silas, fulano, ciclano, coragem, ainda há o que conquistar, ainda tem coisas para você fazer por mim, pela minha causa, e eu sei, ninguém é perfeito, sabemos disso perfeitamente, nosso Deus sabe disso, e quando eu penso sobre isso, eu me lembro nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus lhes encha de paz, de sabedoria, de entusiasmo, de força e de coragem. E como todos os domingos nós temos feito,
encerrando o nosso trabalho, eu gostaria de encerrar lendo também a bênção aarônica que Deus disse para os sacerdotes abençoarem o povo de Deus. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amigo ouvinte, até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Finalizando o culto desta noite, nós vamos encerrar louvando com o cântico Não Temas. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Amém. Desejo a todos os irmãos uma ótima semana, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Até a próxima. Irmãos, estamos chegando a mais um final de um vídeo e queremos agradecer a todos que puderam assistir, que puderam acompanhar, e pedimos a sua colaboração para sempre estar assistindo aos vídeos que são postados no canal, e pedir a todos que fiquem em oração para que tudo isso passe e que possamos estar reunidos na casa do nosso Deus. Mas enquanto isso, iremos utilizar esse meio de comunicação para levar a adoração e a palavra de Deus até você. Oremos. Grandioso Deus, te agradecemos, Senhor, por este maravilhoso culto. Recebe, Senhor, toda adoração,
que foi feita aqui, ó Pai amado, porque só Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Abençoa essa semana que está se iniciando, a cada irmão, ó Pai amado. Que o Senhor possa preservá-los, a sua saúde e restaurar aqueles que estão doentes, ó Pai amado. Pedimos por nossos amigos, familiares, vizinhos. Pedimos por essa nação, ó Pai amado. Pedimos por todo o mundo, ó Pai amado. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possam alcançar a todos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo amado, é que eu te peço. Amém. Uma boa noite.